Muito boa tarde a todas e a todos. Estamos hoje aqui nesta última conversa do dia, deste encontro, que é, como disse já o Jorge Figueira há pouco, que é um momento feliz, mas é também um momento, eu diria que emocionante, já em várias circunstâncias hoje o sentimos, pela proximidade que muitos de nós tiveram e o privilégio de facto ter Távora como uma figura próxima, e pode ser uma figura próxima no sentido mais físico, mas também uma figura próxima pelo significado que acabou por e tem tido sempre ao longo do tempo. Na verdade, Fernando Távora como professor, como arquiteto, mas também é verdade com muitos na hora do almoço, nas viagens e nas visitas às obras, é um personagem presente ao longo do tempo e que sempre se tem mantido, eu diria que com unanimidades, se quiserem, unanimidades diferentes e a partir de pontos de vista diversos também, mas uma certa unanimidade em torno da sua figura como uma figura tutelar, de facto, como Fernando Távora é, na verdade, talvez uma espécie de reduto de confiança, um reduto de segurança e a partir do qual é possível discutir muitas das nossas contradições, exatamente pela trajetória e por muitas, enfim, das suas, já falamos aqui de alguns dos seus aforismos, também da combinação, do composto que ele conseguiu ao longo da vida transmitir-nos em torno daquilo que é a trajetória do seu percurso, tanto na vida profissional, quanto o que nos ia também permitindo perceber a propósito da sua postura, de facto, perante a vida e perante aquela joie de vivre que todos lhe conhecemos. Portanto, nós vamos ter esta conversa, temos dois convidados, a quem eu quero cumprimentar especialmente, naturalmente, o Emílio Tunhon e o José Miguel Rodrigues, pela disponibilidade para estarem hoje aqui conosco, e vamos ter duas abordagens, mais dois olhares sobre Fernando Távora, a partir da sua recepção pelo olhar internacional que Emílio Tunhon nos traz, é um olhar que, sendo embora exterior, ou melhor, um olhar estrangeiro, não é um olhar externo, quero dizer, porque é um olhar de facto que é um olhar arquitetónico e que fala a mesma linguagem, além de que Emílio Tunhon é, na verdade, e farei já uma breve apresentação dele, é um velho amigo e cúmplice de muitas das aventuras da arquitetura portuguesa. E, portanto, vamos ter também uma segunda apresentação por José Miguel Rodrigues, em que é Távora revisitado a partir de olhares de proximidade, a partir também de afinidades nem sempre disciplinares, mas que são de cruzamentos muito próximos com a vida de Fernando Távora. E, portanto, de uma natureza não necessariamente ou sempre disciplinar, mas que entre ambos nos compõe, de facto, esta visão caleidoscópica que tanto se falou, tanto se tem vindo a falar, que o percurso de Távora realmente nos pede que façamos. Eu diria que, sendo a última conversa, muito já está dito, muito já aprendemos, muito também já percebemos, talvez, enfim, falo por mim, mas de perspectivas novas para olhar realmente sobre o arquiteto Távora. Mas eu diria que, e face à última intervenção, que perante o natural desaparecimento, se quiserem, ou desvanecimento até de algumas das questões que foram centrais na obra e que preocupavam, de facto, Fernando Távora, talvez faça sentido hoje e através destes diferentes pontos de vista, revisitar a lição das constantes, contemporânea, das nossas constantes contemporâneas, como é verdade, face à incerteza e à veracidade dos tempos que vivemos, em que eu diria que, como os pés estão bem assentes na terra, precisamos de os ter, mas neste momento está tão fina a crosta da terra. Portanto, poder-nos ajudar talvez também, e parece-me isso importante, a perceber quais são, esta revisita das constantes, quais são as resistências indispensáveis
que nos competem a cada um de nós nas suas escolhas, e aquilo que será de abandonar, porque já é um lastro anacrónico nos dias em que vivemos. Portanto, essa será também, suponho eu, uma das grandes conquistas que nós poderemos tirar hoje deste encontro, associado naturalmente àquilo que é a exposição de Fernando Távora, que realmente faz uma síntese extraordinária dos interesses que o moviam e que lhe preenchiam e densificavam a vida que nos mostrou e em relação à qual estamos a homenagear agora os 100 anos de sua nascença. Portanto, embora é evidente, eu vou fazer uma apresentação muito breve dos nossos dois convidados. Eu sei que eles são amplamente conhecidos pela atividade que têm desenvolvido no campo da arquitetura, mas eu vou fazer uma apresentação ainda assim muitíssimo breve. Portanto, Emílio Tunhon, que é, como eu disse há pouco, é um grande amigo e é cúmplice de muitos hoje aqui presentes e desde muito acompanha a arquitetura portuguesa. Ele é professor catedrático na Escola Superior de Arquitetura de Madrid, mas também tem sido professor convidado em várias universidades, como Princeton, Harvard, em Lausanne, na Federal, em Frankfurt e várias outras, portanto, ao longo, numa trajetória muito aberta e muito completa. Com Luís Mancilha e Luís Rojo, criou em 93 a Círculo, cujos booklets mensais, e muitos de nós ainda se lembram da alegria que era recebê-los, o prazer com que eles chegavam e a surpresa com que os líamos, e que tiveram inclusive o reconhecimento do Prémio FAD e da Bial, além da Frankie Share. Com a carreira que tem desenvolvido sempre, constantemente, e eu acho que há uma proximidade muito interessante entre aquilo que é a prática de Tunhon, de Emílio Tunhon, e também a de Távora. Há pontos de contacto muito próximos, de facto, e esta carreira que foi desenvolvida sempre num permanente confronto entre a prática teórica e académica e a atividade de projeto. Em 92 fundou com Luís Mancilha o Ateliê Mancilha e Tunhon, e em 2012 a Tunhon e Albornoz, arquitetos que se mantêm até aos dias de hoje. Desta vasta obra, neste arco temporal, tem recebido inúmeros prémios, dos mais importantes e mais significativos na sua, enfim, nesta área da arquitetura, que eu não vou nomear por falta de tempo, mas que reconhecem o notabilíssimo dos exercícios de arquitetura contemporânea, sempre, diria eu, em exigente contexto histórico e paisagístico. E desde o início também do seu trabalho, há várias obras que a todos nos têm dado um prazer intenso de visitar, e eu destacaria, apenas também por falta de tempo, o recente Museu de Arte Contemporânea Helga de Alvear, o Museu das Coleções Reais em Madrid, o Mosaico de León, o Centro Documental El Águila, o Museu de Belas Artes de Castellón e também o maravilhoso Museu de Zamora, que foi a primeira obra que vi com uma visita do Emílio há muitos anos atrás, e acho que nunca esquecerei essa visita. Muito recentemente, nesta longa lista de prémios, e de facto que ultimamente tem ocorrido a um ritmo muito intenso, e eu agora passo a citar, celebrando a qualidade e a excelência da obra construída, as suas inquietações teóricas, o seu domínio sobre as técnicas construtivas e a sua vocação de serviço à sociedade, num percurso que também se explica e só se pode explicar a partir da sua rigorosa trajetória académica, Emílio Tunhon recebeu o Prémio Nacional de Arquitetura 2022, o máximo galardão espanhol neste âmbito. Emílio, muito obrigada, estamos muito felizes por ter hoje connosco. José Miguel Rodrigues. José Miguel Rodrigues é também, então, próximo, é docente e investigador desta casa e é também, claro, amplamente por nós conhecido e reconhecido, diria eu. Vou fazer também uma brevíssima apresentação biográfica. José Miguel Rodrigues é professor catedrático aqui em casa, leciona desde 98, também aqui, onde se formou e doutorou. É docente no mestrado integrado e no programa de doutoramento, especialmente ou muito intensamente nas áreas da teoria e da história da arquitetura. E tem também ocupado relevantes cargos na condução pedagógica ou científica da faculdade, sendo atualmente diretor do seu Centro de Estudos em Arquitetura e Urbanismo. Devo dizer que integrou ainda
o Conselho Diretivo da Fundação Instituto Marques da Silva, que está também profundamente envolvida no programa de hoje. Portanto, o José Miguel tem prática de projeto arquitetónico no início da sua carreira profissional e é coautor de um importante projeto para a nova Aldeia da Luz, mas desde muito cedo se dedicou intensamente à carreira académica, com resultados patentes no campo da produção científica que tem desenvolvido. E ao longo deste seu trajeto, deste seu percurso académico, tem participado e sido consultor em inúmeros e relevantes projetos de investigação, que também não irei nomear, sendo nomeadamente responsável por vários desses projetos. Gostaria de destacar um projeto pós-doutoral de longo curso, não tão integrado nestes mais curtos, mas um projeto de longo alcance, diria eu, que é um programa editorial desenvolvido conjuntamente com a Fundação Marques da Silva e Edições Afrontamento, que faz a coordenação científica e a tradução completa da obra de Giorgio Grassi, da qual tendo já sido publicados vários, 4 ou 5 volumes no âmbito desta coleção. E, portanto, José Miguel ainda tem uma extensa produção teórica e que corre com publicações que correm paralelamente à investigação que tem desenvolvida, e José Miguel Rodrigues, pelo seu último livro, de 2020, foi distinguido com o Prémio FAD, Pensamento e Crítica 2021, portanto, um importante reconhecimento desse trabalho. Eu gostaria apenas de assinalar o seu papel como responsável editorial de uma nova revista científica aqui da FAUP, que tem ênfase no projeto como forma de conhecimento e anuncia-se como um importante contributo no panorama nacional, eu diria que até internacional, da produção crítica e teórica em torno dos temas mais incisivos no exercício disciplinar contemporâneo. José Miguel, muito obrigada também pela tua presença, pelo teu contributo. Portanto, eu vou passar a palavra ao Emílio e depois ao José Miguel e de seguida, da mesma forma que estamos a fazer a condução destes trabalhos, discutiremos também entre ambos, que eu acho que tem, nestas duas abordagens, há pontos muito interessantes de cruzamento e, portanto, vamos passar então depois a fazer esta discussão, esta conversa, se quiserem, entre ambos e comigo também, a colocar aqui uma outra pergunta. Muito obrigada, Emílio. Se quiseres começar, por favor. Bueno, muchas gracias, muito obrigado a todos por estar aquí, a María Manuel por la presentación tan bonita, a la Fundación Marqués de Silva, también a la FAUP, pero sobre todo a mi querido Alexandre Alves Costa, que me lía siempre para cosas que no sé muy bien exactamente qué tengo que hacer, ¿no? Entonces, efectivamente, para mí es un placer, ¿no? También Sergio, que también me ha perseguido para conseguir que viniera. Yo voy a hablar, digamos, una visión un poco personal de este asunto, visto desde España. Para mí es un auténtico honor hablar de Tábora. Me parece que es uno de los grandes maestros del siglo XX, no solo de Portugal, sino también del mundo. Creo que es maravilloso celebrar sus 100 aniversarios, su aniversario de 100 años, ¿no? Yo creo que es una cosa maravillosa y creo que es maravilloso que haya gente que empuje para mantener la memoria de las personas que han valido la pena que estén en este mundo que es tan difícil, ¿no? La presentación que yo voy a hacer se llama Sonido y Sentido, y habla un poco del sonido y sentido dentro de la obra de Tábora, pero a través de dos revistas de arquitectura, que son dos revistas españolas, que publican la obra de Tábora a mediados de los 80 y a mediados de los 90, ¿no? Casi son las dos publicaciones, en cierto sentido, de mayor dimensión que tienen sobre la obra, aparte de alguna tesis doctoral, por ejemplo, la de José Antonio Ortiz, que se ve ahí una fotografía que hizo sobre esos ejemplares de Pessoa, ¿no? de Messagen, con las distintas anotaciones que hacía Tábora. La verdad es que es un documento que yo desde que lo vi, que lo tomó, realmente estoy enamorado de esa foto porque me parece maravillosa. Podríamos hablar de Pessoa, pero pensé que ustedes sabrían muchísimo más que yo sobre Pessoa y Tábora, y por eso traía a colación a Paul Valéry. La verdad es que yo siempre he entendido la arquitectura como, parafraseando aquella
frase de Richard Rorty que hablaba del conocimiento como oscilación permanente entre las obsesiones privadas y las necesidades públicas, ¿no? Bonito pensar que la arquitectura puede ser también eso, ¿no? Una oscilación permanente entre obsesiones privadas, aquellas que tenemos cada autor, y las necesidades públicas, ¿no? Yo creo que en la obra de Tábora eso está patente. Las obsesiones privadas eran muy ricas, su mundo personal era muy rico y las necesidades públicas siempre estaban ahí en distintos lugares, ¿no? Pero también es muy bonita esa frase de Paul Valéry que dice: la poesía es una prolongada oscilación entre sonido y sentido, ¿no? Sonido y sentido, ¿no? Pensar que la arquitectura es algo que también sea una oscilación entre sonido y sentido. Siempre me ha gustado más la conexión de la arquitectura con la poesía que la conexión de la arquitectura con el arte, que muchas veces en nuestras escuelas se aplica. Esta es una escuela cuyo origen es de las bellas artes, ¿no? Pero la nuestra es politécnica y a mí siempre me ha inquietado y me parece más próxima a la poesía, ¿no? El sonido y el sentido. El sonido como aquello que es más lírico, que tiene música, que tiene locura, en cierto sentido, y el sentido que va ligado a la racionalidad, ¿no? Yo pienso que la obra la vida y la obra de Tábora se puede entender como una oscilación permanente de obsesiones privadas y necesidades públicas o como una oscilación permanente de sonido y sentido. Claro, cuando me llamó Alessandro, lo primero que hice fue ir a ver los libros que tenía en mi biblioteca de Tábora. Me llevé una sorpresa de decir, porque tenía 7 libros, 7 documentos de Tábora, curiosamente uno en italiano y en español, porque el español, el libro sobre la organización del espacio, ¿no? Sobre el orden del espacio, ¿no? Que lo hay en italiano y lo hay en español porque se acaba de editar en español y lo acababa de comprar hace poco. Y tenía 7 libros. Comprobé a ver cuántos tenía Le Corbusier. No tenía 7. Comprobé cuántos tenía de Sisa. No tenía 7. Digo, realmente esto me parece bastante sorprendente, ¿no? Bueno, la verdad es que son 7 libros que tienen diferentes historias, ¿no? Yo creo que los 3, aparte del diario de a bordo y el escrito sobre la organización del espacio, ¿no? Están las 3 grandes monografías. La primera, la de Fernando Tábora, el libro amarillo de Luis Trigueros, publicado por Blau en 1993, que yo creo que es el que se ve ahí detrás, pequeñito, bueno, grande, en amarillo, y que cataliza, ¿no? Muchas cosas, por lo menos en nuestro mundo, en España, ¿no? En nuestro mundo, o sea, en España, cuando salió ese libro, se reconoció más la figura de Tábora. La segunda, que para mí es mi favorito, ¿no? El Fernando Tábora, Modernidad Permanente, ¿no? Editado por José Antonio Bandeiriña, me parece un libro maravilloso que recoge la exposición homónima que se hizo en Coimbra, y el tercero, la monumental monografía que se hizo Electa, Fernando Espósito y Giovanni Leoni, con textos de Alessandra Alves Costa, Francisco Barata, Fernando Barroso, Francesco del Conde, Sergio Fernández, Bernardo Ferrao, Carlos Martí, bueno, Álvaro Sisa, Eduardo Sotomoura, etc. Yo creo que ese es el gran, en el fondo la he vuelto a revisar esta de Electa, me he dado cuenta que es el gran registro documental, ya es un libro ya de 2005, ya se podía recoger la totalidad de la obra de Tábora, ¿no? y acaba siendo como ese gran registro, ¿no? Sin embargo, a mí me interesan, por una cuestión personal, las 2 pequeñas publicaciones españolas que están ahí, que son pequeñas, incluso no, desde aquí a lo mejor no tienen tanta importancia, pero para nosotros, para mí, fueron muy importantes, ¿no? Arquitectura 261, de julio-agosto del 86, mediados de los 80, y la que se llama Documentos de Proyectos de Arquitectura, de Barcelona, de Tábora, que se llama Tábora, y que es el número 14, ¿no? Esta está en 1998, mediados de los 90, ¿no? A partir de estas 2 publicaciones trataré de, muy especiales, digamos, para el mundo español en relación a Tábora, trataré de exponer algunas de las reflexiones sobre el admirado arquitecto de Porto, pero sobre todo sobre el sonido y sentido de su trabajo y su docencia. Antes que nada hay que comentar que estas 2 publicaciones son revistas vinculadas a las escuelas de arquitectura de Madrid y de Barcelona, ¿no? La primera, la Arquitectura, es una revista, la revista decana de España, empieza a publicarse en 1918, es la revista más antigua que se publica en España, pero va teniendo distintos editores, ¿no? En este momento, en el 81, Antón Capitel, Gabriel Ruiz Cabrero y Javier Frechilla se hacen con la revista,
mediante concurso. El primer número que publican es ese que se ve a Oiza, el maestro de la Escuela de Madrid, también el que trae la buena nueva de la arquitectura moderna a la escuela, ¿no? Tiene cierto paralelismo, es 5 años mayor que Tábora, pero tiene cierto paralelismo con su Bugatti y la torre del Banco de Bilbao detrás. Y aparece en este primer número de la revista, de este número que ya está ligado a la Escuela de Madrid, a sus profesores, aparece las 2 conferencias que dio Álvaro Sisa en 1981 en la Escuela de Madrid, ¿no? La verdad es que son 2 conferencias que lo cambiaron todo en Madrid. Yo creo que para Madrid fue un vuelco la aparición de Álvaro Sisa en esas 2 conferencias. De repente el mundo se nos transformó, ¿no? Madrid era, digamos, muy dependiente en cierto sentido de la tendencia, de Aldo Rossi, de Grassi, y en ese momento se nos abrió un mundo. Es verdad que ya había venido Álvaro Sisa años antes a dar una conferencia, pero esas 2 conferencias que explicó Lassalle, que explicó también su obra de las viviendas, cambió todo, ¿no? Son unas conferencias que organizó Alberto Campo Baeza y para mí son muy importantes porque fueron las últimas conferencias que escuché antes de titularme como arquitecto, ¿no? Yo creo que fueron las últimas, a lo mejor las últimas que escuché, pero bueno, en realidad fueron las últimas que escuché en la escuela, ¿no? Y ahí lo que me llama la atención de estas conferencias es que estos editores de la revista Arquitectura en ese momento deciden hacer un número de Álvaro Sisa, ¿no? Deciden hacer un número de Álvaro Sisa, 1981, el número sale en 1986, 5 años después, ¿eh? Las cosas van muy lentas en aquella época, son cosas, dice, vamos a hacer un número de Álvaro Sisa, 5 años después sale el número de Álvaro Sisa. En realidad hicieron una labor interesante porque se vinieron a Oporto a ver las cosas de Sisa y descubrieron o emergieron otras cosas que conocían menos, ¿no? Como por ejemplo Fernando Tábora. Fernando Tábora era conocido en España por su participación en los CIAN y por su relación como maestro de Sisa, pero en realidad no era tan conocido y de repente descubrieron digamos, la labor de este arquitecto y decidieron que el número que iban a hacer de Álvaro Sisa se iba a transformar en un número de la Escuela de Oporto, en términos profesionales, en la cual estaría Álvaro Sisa, Tábora, Fernando Tábora y Eduardo Sotomoura, ¿no? Álvaro Sisa con 5 obras, Eduardo con 2 y Fernando Tábora con 3, ¿no? Haciendo un poco, digamos, una representación que quería aupar en cierto sentido la figura de Sisa a través de una generación anterior y una posterior, ¿no? El texto, la revista empieza con este texto de Wilfred Wan, Tábora, Sisa, Sotomoura, en el cual Wilfred, amigo por otra parte, ¿no? Que había llevado la editorial 9H de David Chipperfield en Londres y que conocía bastante la Escuela de Oporto a través de la amistad que le unía con Eduardo Sotomoura, ¿no? Y para Wan plantea 5 o 6 cuestiones que dice, la primera es que es incuestionable que fue Fernando Tábora quien logró que las ideas del movimiento moderno europeo arraigaran entre los alumnos al establecer una ligazón entre Portugal y los congresos que sucedieron a los CIAM a partir de 1950, ¿no? La segunda cuestión que habla Wan, que ya se ha hablado hoy, es la importancia que tiene en esa nueva figura el desarrollo del mítico inquérito de arquitectura popular portuguesa, que ya Ana Vaz Milleiro ya ha hablado hoy magníficamente y nos ha dado una visión estupenda, ¿no? Y también hablaba de Tábora, que era sin duda un arquitecto moderno, esto es importante, ¿eh? Wilfred habla de Tábora como el arquitecto moderno por excelencia, pero que es consciente de la historia y que acepta la necesidad de establecer una relación de las obras con su contexto, ¿no? Y ahí hay una transformación, ¿no? Al final habla de que Tábora, Sisa, Sotomoura plantean una escuela que no es no lineal, es decir, que tiene sus continuidades y sus discontinuidades, ¿no? Pero quizá lo más interesante de este número de la revista de arquitectura ligada a Madrid, como digo, es esta entrevista que se le hace a Fernando Tábora, que se llama Conversaciones en Oporto, que se le hace Javier Frechilla, y en la cual desvela la capacidad yo creo que esto es interesante porque desvela la capacidad que tiene que tenía Fernando Tábora para crear aforismos en una conversación normal. Es decir, en una conversación todos, en cuanto nos referimos a las conversaciones de Tábora, siempre aparecen esas frases que nos iluminan, ¿no? Esos aforismos que subrayamos dentro de las entrevistas o de los libros, esos aforismos que todos los he oído 1000 veces citar, los aforismos de Tábora, a unos y a otros, en las tesis doctorales, etcétera, ¿no?
Y aquí voy a decir algunos, ¿no? La verdad es que a mí me hace gracia, dice, suelo decir que entré en la escuela enamorado de la Venus de Milo y salí fascinado por Picasso, ¿no? Realmente ahí demuestra toda una actitud. Yo ya veo, en cada frase le veo a Tábora. A Tábora yo no tuve el placer de conocerle en profundidad, pero sí le conocí parcialmente con las visitas que hacíamos a Coimbra, pues con Sergio y con Alessandre, pues tuvimos la oportunidad de estar 2 o 3 veces con él y la verdad es que le recuerdo como una persona tan vitalista, ¿no? Dice, la casa portuguesa. Yo defendía en este texto que se llamaba la tercera vía, en el sentido de una evolución de la arquitectura moderna con capacidad de identificación de lo tradicional, ¿no? O la modernidad. Yo era una persona que estaba en las mejores condiciones para divulgar la buena nueva, como Iza, que entonces estaba ocurriendo, ¿no? Luego habla de la sencillez, dice, hago lo que puedo, como puedo, cuando puedo, y lo mejor que puedo. Es una visión extremadamente sencilla y realista, sin que ello sea primitiva o primaria, ¿no? Contrarios, ¿no? Porque la arquitectura tiene esto y puede ser también lo inverso, ¿no? Porque lo inverso también es verdad, ¿no? Esa cosa tan bonita que lo cita una y otra vez todo el mundo, ¿no? La idea de la posibilidad de los contrarios, ¿no? En el fondo, esa idea que lo convierte en un heterodoxo, ¿no? Yo creo que son todas estas aforismos acaban construyendo un mundo que a la Escuela de Madrid, a los arquitectos de Madrid, nos sorprendió tremendamente, ¿no? De repente esa capacidad de comunicación, ¿no? Bueno, la verdad es que la revista sigue publicando los proyectos, hay tres publicaciones. El primero, el Parque Municipal de Conceição, con el pabellón de tenis, ¿no? Y es una obra que nos influyó muchísimo. En cuanto se publicó, los arquitectos, los 10 amigos, nos vinimos a Oporto a ver las obras de Sisa y a ver esta pieza que nos había dejado a todos noqueados, ¿no? Recuerdo que hablábamos de cómo había esa mezcla de arquitectura moderna, la arquitectura popular en cierto sentido, o vernácula, con un cierto aroma oriental, ¿no? Pero lo más bonito que decía Tábora en esa entrevista con Frechilla es que en realidad el pabellón no sirve absolutamente para nada, ¿no? Dice, el máximo lógico que se puede hacer de un edificio es que no sirviera para nada, ¿no? Es decir, que realmente yo pienso mucho sobre esto, porque muchas veces, claro, uno se identifica con las cosas que tienen que ver con su arquitectura, ¿no? Yo eso lo digo siempre en la oficina, digo, justamente lo que tiene más interés de los proyectos es lo que no suele servir para nada, ¿no? Porque en realidad está ahí a un lado, no el proyecto entero, pero en el fondo las cosas de más interés no acaban de la gente, por eso hay que tener cuidado, porque como no sirven para nada son muy fáciles de ser quitadas, ¿no? Bueno, la casa esta, que ya digo que vinimos a ver, la casa en Ofir, que evidentemente se presentaba también como en esa condición moderna de ser un reflejo de la forma del terreno, la vegetación, de los vientos, de las canteras de granito, de la mano de obra, los intereses, ¿no? Una cantidad, un mapa de necesidades públicas, ¿no? Que se confluían en una obsesión por trabajar en esa oscilación entre la arquitectura moderna, ¿no? Y la arquitectura vernácula, ¿no? Es verdad que en España existen en ese momento algunas casas o algunos arquitectos que trabajan en cosas similares, ¿no? Por ejemplo, la Casa Ugal de Coder, que es del 51, o la Casa Lucio Muñoz de Fernando Higueras, que es un poco posterior a esta, ¿no? Pero en el fondo, a nosotros, a nuestra generación, la Casa de Ofir nos cambió mucho la forma de ver, ¿no? Esa visión, digamos, heredera de la tendencia, en cierto sentido, de repente se nos abrió el mundo a una arquitectura que podía ser mucho más dulce, mucho más cuidada, mucho más próxima a la vida, ¿no? Por último, la tercera pieza que publicaba la revista Arquitectura es esta Pousada, ¿no? De Santa Mariña, que yo tuve el placer de pasar allí un fin de semana por casualidad. He de reconocer que por casualidad con mi esposa y habíamos reservado, y cuando llegué dije, anda, esta es una obra de Tábora, maravillosa obra, que pasamos un fin de semana extraordinario y que además me ha dejado muchísima huella. Yo cuando veo el Museo de Colecciones Reales, que lo hemos acabado y que lo hemos acabado recientemente, esto no es una cuña publicitaria, sino que simplemente lo veo como obra, veo que tiene mucho de la forma de interpretar cómo se interviene en un edificio contemporáneo, ¿no? Porque en el fondo en este edificio Tábora decía que había que continuar innovando, esto es, consolidar la ya larga vida del edificio, conservando sus espacios más significativos y creando otros nuevos para su uso actual. Pero para mí lo más interesante es cuando Tábora llega a esta frase que yo creo que me ha dejado noqueado y llevo días pensando en ella, aunque la había leído en su momento, la he vuelto a releer. Llegué a la convicción de que los problemas de patrimonio o de arquitectura nueva no son en realidad un problema diferente, ¿no? Es decir,
De repente uno se da cuenta que cuando interviene el patrimonio o cuando no interviene el patrimonio, lo que hay es que conservar. Bueno, en el fondo al revés. Donde intervenga hay patrimonio, hay condiciones en las cuales uno tiene que tener cuidado, condiciones que en el fondo cualifican e imponen necesidades objetivas o necesidades públicas a las construcciones. Por lo tanto, patrimonio y obra nueva, para Tábora era lo mismo, y en el fondo yo ya me he apuntado a esta historia, también a partir de ahora. Ayer mismo en una conferencia, antes de ayer en Cáceres, explicando unas obras en Cáceres, precisamente dije, tomando las palabras de Tábora, he llegado a la conclusión que nuestro trabajo es igual la obra nueva que la obra de rehabilitación, ¿no? Bueno, estas son las tres piezas que publicaba la revista junto a la entrevista hecha por Frechilla y junto al artículo de Wilfred Wan, ¿no? La verdad es que yo me doy cuenta que en el fondo, claro, esta revista lo que mostraba era un gran arquitecto que había viajado todo lo que pudo, ¿no? Tomo las palabras de Sergio Fernández, ¿no? El viaje como excepción temporal de lo cotidiano, ¿no? Realmente es una frase maravillosa, ¿no? Que había este arquitecto que también había investigado la arquitectura popular portuguesa y que era defensor de una tercera vía. Eso es lo que nos descubrimos, ¿no? Un gran arquitecto de una obra hermosa y compleja a la vez, heredera de la arquitectura moderna, por lo tanto ligada con lo global, pero con referencias a la arquitectura popular, ligado a lo local, ¿no? Un gran arquitecto cuya generosa obra se asentaba a la honestidad moderna y la aceptación de los principios contrarios. Tábora sabía aceptar una cosa y no despreciar la contraria, ¿no? Bueno, como decíamos antes, al principio en esta charla, en 1993, esta revista Arquitectura se publicó en 1986. Ya digo, yo acababa de acabar la carrera de arquitectura en 1981, 86, 5 años después se publica esta. Viajamos a Oporto a ver todas estas obras que pudimos ver y apareció este libro, ¿no? En 1993 se publica este libro, ¿no? El libro amarillo, conocido por todos ustedes, la mítica monografía del arquitecto, ¿no? En el fondo los arquitectos tienen que tener su registro. Yo creo que esta obra es muy importante porque habla de la obligatoriedad de registrar la documentación de los arquitectos, ¿no? Con unos artículos magníficos de Alessandre, de Álvaro Sisa, de Bernardo José Ferrao y de Eduardo Sotomoura, ¿no? Este libro catalizó en España un montón de artículos pequeños, de citas. De repente lo que había aparecido antes con la arquitectura en 1996, a partir de este libro es cuando existe ese registro y por lo tanto un lugar cierto al que referirse sin necesidad de venir a investigar directamente a la escuela, ¿no? La verdad es que es interesante esta cosa de que el libro amarillo de Tábora, como las charlas de Sisa, catalizaron, ¿no?, una nueva publicación española sobre el arquitecto. Pero 5 años después de la publicación de este libro, vuelve a publicarse otra monografía en España. Igual que las charlas de Sisa habían catalizado ese proceso para publicar la revista Arquitectura, ahora aparece una nueva revista que se centra en Tábora, ¿no? Esta es una revista muy especial. Es una revista, hemos hablado de la arquitectura, la Escuela de Madrid, una visión, digamos, del arquitecto encuadrado entre Sisa y Tábora, entre Sisa y Sotomoura, una visión más profesional, a pesar de que en la entrevista había otras cuestiones, ¿no? Pero de repente aparece esta revista de la Escuela de Arquitectura de Barcelona, que se llama Documentos de Proyectos Arquitectónicos, que es del Departamento de Proyectos Arquitectónicos, que es una pequeñita revista, chiquitita, publicada empezaron a publicar en el 97 y se acabaron en el 2015, frente a la otra revista, una revista mastodóntica desde 1918 que sigue todavía publicándose. Esta en realidad es una pequeña revista que publica un periodo muy corto de la vida, pues prácticamente 8 años, ¿no? 8 años que publican unos 30 números, ¿no? Esta revista, que se situaba un poco al margen de las reglas estrictas en el mercado, porque era una revista editada en papel, sin papel cualquiera, normal, sin ilustraciones en color, con más bien textos que fotografías, ¿no? En el fondo estaba, ya digo, fuera al margen de las reglas estrictas del mercado y publicaba reflexiones críticas de carácter monográfico, con recursos siempre muy modestos y con gran ambición intelectual, ¿no? Estuvo dirigida por el tristemente fallecido Carlos Martí Aris, intelectual de la Escuela de Barcelona, que ya en 1972 había fundado la revista 12, revista que abanderaba lo que se conocía como la tendenza en España, ¿no?
en España, o sea que él era el abanderado en cierto sentido de la tendencia en España, ¿no? Otra vez nos encontramos con esa situación de que Tábora acaba catalizando un proceso de transición desde una obsesión por la tendencia que teníamos en España hacia otras formas de entender la arquitectura, ¿no? La publicación, que es un poquito más extensa, se empezaba con este texto, ya publica solamente a Tábora, ya no aparece ningún otro arquitecto de la Escuela de Oporto, ¿no? Y publica, tiene tres textos de Tábora, ¿no? Este es muy bonito porque habla un poco de esa idea del sonido y sentido, ¿no? Tiene una condición casi poética, lo conocen ustedes bien. Durante años pensé en la arquitectura como algo diferente y especial, sublime y extraterreno, algo así como una intocable Virgen Blanca, tan sublime, tan ideal, que a poco será dado realizarla o comprenderla, ¿no? Más adelante ya dice, la arquitectura se me aparece, pasado el tiempo, la arquitectura se me aparece ahora como una gran fuerza, nacida de la tierra y del hombre, cogida por mil hilos a los cambios de la realidad, fuerza capaz de contribuir poderosamente a la felicidad del medio que la vio nacer, ¿no? Es decir, hay una transición en este texto muy bonito de ver la arquitectura como algo lejano, como esa, digamos, virgen blanca, ¿no?, que está ahí, que no se puede tocar, a la sensación de que es una fuerza cogida por mil hilos a la realidad, ¿no? Esa idea de la fuerza y la realidad, el sonido y el sentido otra vez, ¿no?, a las obsesiones privadas y las necesidades públicas, ¿no? La verdad es que es un texto emocionante que todos ustedes conocen, ¿no? Y sigue la revista con una entrevista que le hace Carlos a Martín Arís, también a Fernando Tábora, pero que discretamente borra las preguntas, ¿no? En realidad queda solamente, por lo tanto, no el entrevistador, en este caso, que en el caso de arquitectura el entrevistador tenía mucha presencia porque forzaba a preguntar sobre Álvaro Siza, forzaba a preguntar sobre los CIAN, forzaba a preguntar sobre otros temas que a lo mejor Tábora no quería ya comentar en aquellos momentos, y se centra en las contestaciones que hace Tábora, ¿no? Las contestaciones son todas increíbles, son todos aforismos que, como digo yo, el que las subraya o bien se identifica con ellos o bien está pensando que esa frase de Tábora le abre un campo de trabajo nuevo, ¿no? Y dice, en realidad yo soy muy portugués, me influye la arquitectura, pero también muchas cosas. Eso ya se ha hablado hoy aquí, ¿no? Dice, lo que más me gusta, está hablando sobre el humor, lo que más me gusta es pasear con los clientes, comer con ellos, con humor, con gusto por la vida, amar los trabajos, ¿no? La arquitectura como un acto de amor, ¿no? Yo creo que es muy hermoso porque te acaba acercando la arquitectura a la vida, ¿no? Y acaba también hablando del disfrute, ¿no? Me interesa más que las personas disfruten si es posible, que su obra se lleve a cabo en un clima de buenas relaciones. Dice, no estimo nada los conflictos. Para mí el trabajo es como comer o dormir, una cosa natural, ¿no? Todas estas frases que ustedes conocen bien y que hablan de una complejidad, ¿no?, una cierta heterodoxia en la forma de entender la arquitectura, una cierta naturalidad, por otra parte, ¿no? La densidad. La arquitectura, si no tiene densidad, es como una pluma de pájaro. La intervención. A mí me gusta intervenir en edificios existentes, pero no en el sentido de recuperación o de la rehabilitación, sino con una visión más amplia que de arquitecto. Todos los proyectos son, de hecho, rehabilitaciones. Una frase que repite en las dos revistas. Todos los proyectos son, de hecho, rehabilitaciones, ¿no? Cultura. El problema de la composición y el proyecto es un problema de cultura, de formación, de moral intelectual. Lo importante es poner las cosas en relación. Si no introduces el tiempo, no puedes trabajar para el futuro ni puedes conocer lo que pasó. Todos nosotros somos, en cierta medida, el alfa y el omega. Somos el fin, pero también el principio. Creo que hoy en la última aula que daba, ¿no?, decía que él consideraba que ese final era un principio también, ¿no? Pues eso es bonito pensar que todo momento, todos nosotros somos el principio y el fin, ¿no? Y es que las palabras de Tábora son siempre poderosas y sugerentes, ambiguas y contradictorias. Son capaces de catalizar diversas formas de ver la arquitectura. Bueno, aquí hay un perfil que hace César Portela. La verdad es que es curioso porque en España siempre Galicia, la Escuela de Coruña, ha estado más cerca con Oporto y a Tábora se le considera prácticamente un maestro portugués, pero evidentemente desde allí se le ve todavía con cierta influencia, ¿no? Y es muy bonita la relación de César Portela con él, ¿no? Esa relación de amistad, ¿no? Y es bonito cómo lo describe, ¿no? Cuando describe Fernando Tábora, de repente yo me doy cuenta que lo recordaba así, sin conocerle mucho. Me he dado cuenta que es un hombre jovial, simpático, agudo, afable, dialogante, conversador, generoso,
cariñoso, optimista, estimulante, dotado de un sentido del humor y de una profunda elegancia, ¿no? Pero lo más bonito cuando uno oye hablar de esa descripción es darse cuenta que en realidad su arquitectura es al final el reflejo de toda esa forma de ser de Fernando Távora, ¿no? Bueno, los proyectos que se publican vuelven a repetirse algunos, ¿no? En este caso el Mercado de la Villa, da Feira, ¿no? Que en el fondo la arquitectura se constituye en lugar y hace el lugar como lugar de intercambio, o esta otra de la Quinta de la Conceição, ¿no? de la Quinta de la Conceição, pero también con el pabellón de tenis, ¿no? En el que ya se habla de esa tercera vía, ¿no? Esa vocación de evolución de la arquitectura moderna con capacidad de identificación con lo tradicional, o en esta el Cedro, ¿no? Que en el fondo se establece un nuevo lenguaje a partir de la depuración de soluciones tradicionales anónimas convertidas en paradigma de lo moderno, en la Casa de Ofir, ¿no? En donde Távora mostraba un amor sin límites que él tenía por todas las manifestaciones de la arquitectura espontánea de su país. Esta otra, la Casa en Coviña, ¿no? Que en el fondo es increíble esa relación personal o excepcional que tenía con fuertes lazos sentimentales ligados a la infancia, ¿no? Que hace que escriba este texto, ¿no? En 1990 creo que lo escribe, ¿no? Donde todos lo conocen, ¿no? Hace mucho que nos conocemos, ¿no? Pero que acaba al final diciendo también, ahora nos conocemos mejor, ahora somos distintos a como éramos, ¿no? La arquitectura, en el fondo, como hemos dicho antes, es una forma de mirar al mundo, es una forma de conocer, ¿no? Y cuando miramos las cosas, lo que es más bonito es que a lo mejor conseguimos que las cosas cambien, ¿no? Pero lo más bonito es que los que cambiamos somos nosotros, ¿no? Mirar el mundo nos hace ver las cosas y entenderlas, y eso nos hace transformarnos a nosotros. Ahora, como dice él, ahora nos conocemos mejor y ambos somos distintos a como éramos, ¿no? Y quizás el texto más bonito de toda la revista Documentos de Proyecto de la Arquitectura es el que escribe Alessandro Alves Costa, que es preciso, ¿no? y absolutamente directo, ¿no? Nos habla de cómo Távora construía su magisterio y su obra como resultado natural de su forma de estar en el mundo, ¿no? Y nos explicaba, yo creo que Alessandro Alves Costa nos lo explicaba muy bien, decía, cómo Távora nunca abandonó la fidelidad al movimiento moderno, transformando esa fidelidad en algo inclusivo y no exclusivo, ¿no? Es una cosa maravillosa, ¿no? Cuánta parte del movimiento moderno fue exclusivo, fue esto tú no eres moderno, ¿no? Y qué poca fue inclusivo, ¿no? Y Fernando Távora precisamente hacía esa fidelidad al movimiento moderno con una condición inclusiva, ¿no? Porque en realidad la actitud de Távora residía en la consideración de la historia como material de proyecto de autor, ¿no? Y Alessandro Alves Costa, por último, nos hizo ver cómo la actitud ética de Fernando Távora ante la arquitectura le hacía aceptar el camino de la heterodoxia, ¿no? Muy bonito este texto, por lo tanto, habla de Fernando Távora como heterodoxo y Fernando Távora como arquitecto moderno, fiel a la modernidad, pero con un concepto o con una forma de entenderlo inclusivo, ¿no? Gracias, Alessandro, siempre tus palabras nos iluminan. Bueno, pasamos luego Francisco Barata habla de las dos obras de Oporto, ¿no? La Avenida del Edificio Brasil y también el memorial, ¿no? De la Casa de los 24, ¿no? Que también he visto que también está en la exposición y que es una de las obras que yo la encontré por casualidad un día paseando por Oporto, no sabía que estaba ni que se acababa de acabar, y me enamoré de esa pieza tremendamente y me parece una arquitectura maravillosa que en cierto sentido, me decía antes Sergio, Fernando Távora lo había pensado sin ningún uso, un memorial, ¿no? Esa vocación que tiene de hacer que la arquitectura tiene más interés aquella que no tiene uso, ¿no? Y Gonzalo Virne, siempre tan elegante y educado y siempre con esa generosidad, hablaba de este proyecto, ¿no? Hablando a partir de los croquis de Távora, ¿no? Entendiendo que ellos contenían lo esencial de la idea, ¿no? También Guillermo Bertólez hablaba de la condición oriental, ¿no? Pero en el fondo la condición oriental que está en toda la cultura de Portugal, ¿no? Y que por lo tanto en el caso de Távora construía un callado levantamiento contra la uniformidad, ¿no? Pero lo más bonito de este número, para mí, de este número del DPA, es el editorial, escrito por Carlos Martiaris, ¿no? En el cual se nos presenta a Távora como la persona que había liderado durante medio siglo la escuela de Oporto,
siempre dando prioridad a la búsqueda de ideas compartidas. Cómo Tábora fue un potente catalizador que propició la formación de una escuela en el sentido más noble del término. También lo hizo en Coimbra y también, en cierto sentido, en Guimaraes, ¿no? Porque hay que hacer presente la siempre generosa relación personal de Tábora con los estudiantes y con sus discípulos, así como el apoyo sin reservas que siempre había dado al trabajo de sus discípulos y colaboradores más dotados. Porque Tábora fue el tipo de maestro que toda escuela de arquitectura necesita y busca con avidez y que rara vez se encuentra. Esto es lo que decía Carlos Martí y que yo estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Yo creo que es increíble, ¿no? Todos buscamos a nuestro maestro de nuestra escuela, ¿no? Y de repente miramos a Tábora y decimos, qué envidia, ¿no? Porque este era un gran maestro que era capaz de ser generoso con los discípulos, de ser generoso con los estudiantes, de ser capaz de abrir el campo de la mirada, de ser capaz de convertir toda la vida en arquitectura, ¿no? Un maestro capaz de ejercer de un modo activo y ecuánime, con una autoridad moral que se derivaba del reconocimiento que los demás le otorgan, ¿no? Siempre me ha llamado la atención que a cualquier persona de Oporto que le preguntes quién era su maestro, todo el mundo dice que Fernando Tábora, ¿no? Es hermosísimo, ¿no? O sea, que en realidad es algo que no ocurre en general en ninguna escuela, desde luego no ocurre en la de Barcelona y en la de Madrid, ¿no? Ya está la última diapositiva, lo digo para que no les voy a matar más con este aburrimiento, pero bueno, para acabar con esa breve ponencia, he tratado de hablar de dos revistas españolas que ligadas a dos escuelas de carácter diferente, como son la Escuela de Madrid y Barcelona, presentan el trabajo de Fernando Tábora. En la revista Arquitectura, publicada a mediados del 80, los profesores Frechilla, Capitel y Ruiz Cabrero mostraban la obra de Fernando Tábora a un público que prácticamente solo lo conocía por su participación en los CIAN y, en cierto modo, por su relación con Álvaro Sisa. Es decir, que cataliza, a partir de la aparición de esa revista, aparece el interés por Tábora. Yo creo que tiene mucho interés, ¿no? Sin embargo, el reportaje de la revista de Arquitectura presenta a Tábora como un refinado arquitecto moderno en términos profesionales y dando cierta actualidad a la presencia de Sisa, a la presencia de Eduardo Sotomoura y a la presencia de Tábora, ¿no? La revista publica los trabajos de los tres arquitectos y le presenta a Tábora como un arquitecto más de la tercera generación que propone una tercera vía como evolución de la arquitectura moderna, ¿no? De hecho, lo que dice la revista la revista Arquitectura presenta tres figuras capaces de definir, esto es lo que dicen ellos, tres figuras capaces de definir un entorno cultural precioso y hasta una sensibilidad, explicando algo más la figura de Sisa, ¿no? Realmente yo creo que este número de la revista Arquitectura tuvo muchísima importancia para entender quién era Tábora, también Sisa y también Sotomoura, pero sin embargo la revista en su momento lo presentaba como alguien que acompañaba a esa gran figura que era Álvaro Sisa, al que todos queremos y admiramos, ¿no? Sin embargo, la segunda revista, Documentos de Proyectos Arquitectónicos, publicada 12 años después, es decir, ya no tiene la cosa actualidad. Es verdad que la revista de la Escuela de Madrid tiene la cosa de 1986, ¿no? De repente ya presentar el trabajo de Tábora con cierta intensidad. 12 años después, la revista publicada por Documentos de Proyectos Arquitectónicos, una revista más madura, ¿no? Que presenta a Tábora como maestro indiscutible de la Escuela de Porto, como un profesor que construye por sí mismo un espacio de conocimiento e intercambio. Se puede decir que el número de DPA es, en cierto modo, una publicación académica de profesores hablando de un profesor, una publicación de ensayos escueta y austera en su presentación que no hace ninguna concesión a la divulgación propia de los medios del mundo de la arquitectura. La revista de la Universidad Politécnica de Madrid muestra con claridad y admiración qué sienten los profesores de Barcelona por un maestro generoso y exigente y sabio y respetuoso, coherente y que sabe aceptar las contradicciones de la disciplina, un defensor de la modernidad que ama la arquitectura, la poesía, la arquitectura popular de su tierra, ¿no? Documentos de Proyectos Arquitectónicos muestra a Fernando Tábora como un profesor de profesores, maestro de maestros, querido por todos y mitificado por sus discípulos, auténticos guardianes de las esencias, ¿no? Como decía Heidegger, ¿no? En el fondo la obra no se mantiene si no existen los guardianes, que son todos ustedes que están aquí, para guardar las esencias de la obra de Tábora y la docencia, ¿no? Que se esfuerzan, todos estos guardianes de la docencia, que se esfuerzan por mantener viva la llama de sus sugerentes y a veces contradictorias enseñanzas. Desde mi punto de vista, frente a la intencionada presentación de actualidad de los tres arquitectos de Oporto que hace la revista de Madrid, a la humilde revista de la Universidad Catalana, 12 años más tarde, sí que construye un poderoso retrato del maestro de la Escuela de Oporto. Es decir, la revista Arquitectura construye un retrato de ese arquitecto que está dentro de ese conjunto de arquitectos de la Escuela de Oporto, pero la revista de Barcelona realmente habla
de la vocación docente de este profesor, que ha sido maestro de maestros, ¿no? Y la verdad es que puedo decir que en España sentimos una saña añoranza, una saudade, por no decir envidia, por el maestro generoso y conciliador con los estudiantes y discípulos, que fue capaz de generar una escuela diferente, basada en el respeto, en la no linealidad, en la aceptación de las complejidades de la arquitectura y de la vida. Y es que Fernando Távora fue el maestro, profesor y arquitecto que todos desearíamos haber tenido en nuestras escuelas y que lamentablemente no lo hemos tenido, pero ustedes sí que lo han tenido. Obrigado. Muito obrigada, Emílio. Zé Miguel, passo-te a palavra. Muito boa tarde. Queria começar por cumprimentar todas as pessoas presentes e, evidentemente, agradecer à Comissão Organizadora, em particular às pessoas que falaram comigo pessoalmente, a Ana Alves Costa, o Luís Urbano e, muito em particular, o Alexandre. Queria dizer-vos que é uma honra estar aqui nesta mesa com o Emílio Tunhon e com a Maria Manuela Oliveira. É uma honra particular estar aqui com eles e queria agradecer as amáveis palavras de apresentação da professora Maria Manuela Oliveira, que são evidentemente exageradas. Eu preparei uma comunicação que vou ler porque está, digamos, repleta de citações, a grande maioria do arquiteto Távora e algumas de outras personagens que vão, de certa maneira, entrar aqui num diálogo connosco. Eu pedia-te só o comando que eu vou precisar. Desculpe. E queria só chamar a atenção para um detalhe que pode ser perturbador, mas que é deliberado e que tem que ver com o seguinte. Na apresentação que preparei há aqui alguns corpos estranhos e esses corpos estranhos, na minha própria leitura, não coincidem sempre, ou seja, quando eu li aquilo que escrevi, foram variando e se eu não me enganei, é mesmo esse o objetivo. Isto é, cada um de vós irá estranhar aqui alguns corpos estranhos e talvez isso tenha motivado o título que escolhi para a minha apresentação. Já se falou aqui em caleidoscópico e eu proponho poliédrico, o que não exclui caleidoscópico, mas o poliedro tem um sentido geométrico eventualmente mais clássico que me pareceu particularmente ajustado. Abertura. Gostaria de começar por sugerir que a minha perspectiva poliédrica de Fernando Távora resulta daquele entendimento, hoje pouco em voga na academia, de que a originalidade possa ter um valor fraco, precisamente como Maria Filomena Mulder afirma que seria para Goethe a partir da sua leitura da Morfologia das Plantas. Um livro, como ela também explica, destinado a falhar nos círculos mais académicos. O que me proponho fazer aqui hoje é, nesse sentido, apenas uma viagem por entre o pensamento arquitetónico de Fernando Távora, cujo destino final, ou mesmo os pontos de paragem intermédios, poderiam ser outros e muito mais do que aqueles que conseguirei expor no tempo que me cabe. Tratar-se-á, assim, de um percurso, por mim escolhido, através de uma apresentação na qual, sobretudo, será Távora ele próprio, como vos disse, na primeira pessoa, que vos falará por intermédio das minhas leituras, necessariamente interpretativas de tudo o que ele escreveu ou disse e ficou registado. Neste contexto que eu próprio criei, reservei para mim próprio apenas, o que já será muito, a escolha e a excisão da palavra e da voz de Fernando Távora, para depois, neste texto que vos vou ler, repleto de citações suas, deixar a meu cargo tão só a tarefa de recompor, ordenar e ligar o material documental primário do meu pensamento, numa perspectiva minha e necessariamente poliédrica, daí o título da comunicação. Isto, claro, se eu suceder na tarefa a que me propus. Para vos explicar um pouco melhor a minha estratégia narrativa, apoiar-me-ei abertamente na exigente perspectiva de Paulo Filipe Monteiro em Os Outros da Arte. Como ele, e com as necessárias adaptações,
Neste inventário, ou antologia, o meu contributo pessoal apenas procurará estar na maneira como deliberadamente seleciono, associo e articulo os vários aspectos, por vezes complexos e contraditórios, do pensamento arquitetónico de Fernando Távora, transformando estes fragmentos da sua voz numa espécie de debate ou mesa redonda, com muitos convidados de primeira água, em que ele, nas suas várias personagens, ou arrisco eu, heterónimos, será o epicentro de uma conversa que nos permitirá, por fim, conhecer melhor o seu projeto para a arquitetura enquanto disciplina. Isto é, a sua teoria geral da organização do espaço, para usar uma formulação sua que nos deixou. Neste sentido, repito, não pretendo ser original nem sequer completo, mas apenas dar-vos a ver o meu ponto de vista sobre um autor que transfigurou para sempre a arquitetura portuguesa, sobretudo com a sua descoberta e desvelar ao mundo dessa personagem ímpar da arquitetura que foi e é Álvaro Siza. Távora e Raulino. Desde o meu despertar profissional, diz Távora, que a obra de Raulino me obceca. Tudo começou, creio, quando o meu irmão mais velho, então aluno de Engenharia Civil, executou para a cadeira de Arquitetura o projeto de uma habitação fortemente inspirado na Casa no Minho. Publicada por Lino nas suas casas portuguesas, o meu pai oferecera o livro a meu irmão com uma dedicatória da qual recordo com aproximação a seguinte passagem: para que sempre te inspires na obra do grande mestre. Estamos por volta de 35 e dos meus 13 ou 14 anos, conta Távora. O livro continha ainda o projeto de uma casita no Ribatejo para um amigo de família e o primeiro pintor que conheci. Mas verdadeiramente o que moveu o meu pai, no seu gosto, diz Távora, pelo grande mestre, era o sentimento de um certo nacionalismo na sua obra. Depois veio a minha entrada na modernidade, com a frequência do ensino superior, e aí uma ou outra vez a obra de Lino surgiu, não como objeto de simpatia, mas como alguém que se situava do outro lado, uma espécie de antimoderno. Recordo, diz Távora, um comentário de Carlos Ramos quanto a uma inexatidão profissional de Lino, ou ainda ao pequeno escândalo que representa o NOODAM, a Organização dos Arquitetos Modernos no Porto, uma conferência que Lino proferiu na então Escola de Belas Artes. No primeiro Congresso Nacional de Arquitetura, dominado pelos modernos, foi lida com ironia a notícia de um jornal diário referindo a morte de um homem provocada pela queda de um beiral. A morte do beiral à antiga portuguesa perante a glória do toit terrasse Le Corbusiano, conta Távora. Mas já nessa altura eu redigira e publicara o texto O Problema da Casa Portuguesa, que teria o seu equivalente plástico na Casa sobre o Mar, constituindo ambos os trabalhos uma contida crítica a Raulino e uma tentativa da sua ultrapassagem. E juntamente com o inquérito, lançava-se uma terceira via ou uma nova modernidade, conclui Távora. Surgindo certamente, entretanto, algo de novo em formas conceptuais e formais, a presença de Raulino não desapareceu, em mim, diz ele, compreensiva ou provocadora, continuando como referência, pelo menos de significado histórico. E recordo-me, diz ele, de novo a propósito da exposição retrospectiva da obra de Raulino na Gulbenkian, como ele surgiu como motivo de divisão, embora a pós-modernidade lhe tivesse já aberto a porta de entrada. E ainda recentemente, diz Távora, evoquei em artigo sobre Lúcio Costa um texto da Auriverde Jornada em que Lino, relatando uma conversa com aquele autor, produz uma forte leitura crítica do que chama arquiteturas modernistas. Enfim, encontros e desencontros ao longo da vida. Távora, Carlos Ramos e Vitrúvio. Evoco com frequência na minha prática profissional, afirma Távora, profundamente marcada pelo ensino do mestre Carlos Ramos, esse clima de certa libertação formal aliada à sua consequente responsabilização, que ele criava junto dos seus alunos e, na medida das minhas possibilidades, continua a procurar corresponder-lhe e a reconhecer a sua atualidade. É que, insisto, não se tratava tanto de uma ausência de linguagem que se procurava, batendo a esta ou àquela porta, mas de um princípio de pedagogia. Os temas da variedade na unidade e do nacional no internacional, como o do moderno versus o clássico,
Eram preocupações permanentes no espírito do mestre Ramos. Não era por acaso, e por exemplo, que na sala de arquitetura se encontrava datilografado, por sua iniciativa, de Carlos Ramos, um texto do capítulo 1º de Vitrúvio, intitulado De Architectis Instituendis, ou Da Educação dos Arquitetos. Texto que, aliás, diz Távora, venho lendo todos os anos na aula de apresentação aos alunos que ingressam na escola. Távora e Le Corbusier. Ora bem, a verdade, diz Távora de si próprio, é que eu tive uma formação na escola, não direi racionalista, mas enfim, de um racionalismo minorado. E que depois, até certo ponto, e em certo sentido, reforcei com a formação teórica que já referi. Provavelmente foi essa minha formação que provocou alguns aspectos da crise que atravessei depois de ter acabado o curso. Talvez essa crise fosse também provocada por uma certa incompatibilidade dessa formação racionalista com uma outra que eu tinha familiar. E também, de certo modo, com um temperamento que não se adaptaria a esse tipo de formação. A verdade é que, em 1951, assisti pela primeira vez a um congresso do CIEM em Inglaterra, a que fui levado pela mão do arquiteto Viana de Lima, que mantinha, desde há muito, contacto com Le Corbusier. Encontrei nele um panorama, uma posição dos arquitetos moderna, dos de ponta, digamos, bastante diferente daquela que me tinha sido fornecida pela minha formação, mas que eu pressentira já. As intervenções, continua, foram todas animadas por um certo calor humano, bastante desconhecido para o espírito racionalista. E, sobretudo, as intervenções e os trabalhos de Le Corbusier, que foram para mim perfeitamente inesquecíveis. Na altura, ele era para mim quase um mito. Lembro-me perfeitamente da emoção com que, pela primeira vez, apertei a mão a Le Corbusier. Foi um momento realmente decisivo para toda a minha vida profissional. E, como lhe disse, as intervenções e os trabalhos dele revelaram-me um mundo totalmente novo. Como trabalho, apresentou o centro de Bogotá, fundamentalmente, e os primeiros planos e projetos para Chandigarh. Já se percebia, através desses trabalhos, um novo caminho. Lembro-me, por exemplo, não apenas da estrutura de Chandigarh, mas de certos aspectos formais de alguns edifícios, em que um certo sabor indiano percorria os trabalhos, coisa incompreensível num arquiteto que advogava uma arquitetura dita internacional. E no que toca às suas intervenções, e elas foram permanentes, era um homem verboso, dominador das situações, extremamente interessante nas suas afirmações. Le Corbusier disse coisas extremamente comuns, correntes, como esta, por exemplo, que se pensou acabar com as fechaduras das casas, mas que se verificou logo que a fechadura continuava a ser um elemento indispensável. Este congresso, diz Távora, veio, por um lado, derrotar algumas ideias da minha formação racionalista, mas, por outro lado, confirmar uma certa tendência temperamental e até uma certa evolução que, por mim próprio, esse pensamento racionalista ia sofrendo. Já escrevi que a minha visão racionalista levou-me a considerar a arquitetura como uma coisa mítica, o que eu chamei uma intocável Virgem Branca, referida há pouco. Era uma coisa tão elevada, tão superior, quase superior à própria vida, que realmente se tornava irrealizável. E estou convencido de que uma parte da crise que atravessei era precisamente resultante de todo esse conceito de extrema pureza, de extrema abstração. O problema que me pus, relata-nos, mais tarde, foi o que é que ia fazer na prática. E foi um problema trágico, confessa. Eu posso dizer que estive, depois de acabar o curso, cerca de 3 a 4 anos sem poder projetar, sem projetar nada. E por uma razão simples. Eu sabia mais do que aquilo que conseguia fazer. Fiz uma preparação intelectual muito forte, tão forte, e tudo isso se transformou num processo de inibição do ponto de vista da capacidade de realizar. De tal modo que, em mais de um caso, eu fui procurado para fazer projetos e disse às pessoas que tinha muito que fazer. E há até 2 ou 3 projetos que entreguei a colegas meus, muito mais despachados do que eu. Noutro momento da sua vida, Távora reafirma o seu interesse por Le Corbusier, mas numa perspectiva um pouco paradoxal que vos vou ler. Tenho 2 personagens míticos na minha vida. Um é Picasso, o outro é Le Corbusier. Aforismo já referido pelo Emílio. Le Corbusier era uma personagem pouco simpática, diz Távora nesta segunda passagem por Le Corbusier. A sua conferência era sempre ouvida, era realmente o personagem do Congresso, de certo modo afastado, aparentemente, da pequenez dos demais grupos de arquitetos. Para ilustrar, diria que cumprimentei Le Corbusier apenas uma vez durante a minha vida,
Encontrei-o por acaso, meio a dormir, no quarto e disse-lhe: bom dia. Esse foi o único contacto verbal. O clima era um pouco esse, um grupo de sábios presidido pelo sábio maior. Távora e Fernando Pessoa. O arquiteto na atualidade deve manejar muitos registros, diz Távora a Jorge Figueira. É preciso manter uma certa unidade, mas ao mesmo tempo sermos capazes de trabalhar em lugares e circunstâncias muito diversos. Pensemos no caso de Cisa, diz Távora. A sua obra na Holanda, por exemplo, é mais holandesa do que a do próprio Aldo van Eyck. Há nisto uma espécie de loucura que tem que ver com o temperamento português e que alcança o seu zénite na experiência de Pessoa. Os heterónimos de Pessoa exprimem de facto a procura de uma identidade. Pessoa estudou na África do Sul porque o seu pai era cônsul. Quando veio para Lisboa, decidiu ser português. Leu vários livros de Garrett, Camões, etc. e tornou-se português, porque antes disso era inglês, afirma Távora. Pessoa interessa-me muito. Sou um verdadeiro especialista no tema. Tenho uma coleção de cartas originais, de poemas, fotografias, livros com dedicatórias. Pessoa não só constrói uma identidade, como também constrói várias, que podem chegar a ser contraditórias. É um paradoxo permanente que ele próprio trata de cultivar. De certo modo, é o verdadeiro homem do nosso tempo. Parte do princípio de que tudo está em discussão, mas por sua vez não renuncia à procura de convicções. Este é o grande repto do mundo atual. Por um lado, temos a globalização, essa condição que nos permite falar várias línguas, viajar facilmente, ter múltiplos contactos, e ao mesmo tempo existe a vivência do particular, o facto de ser, já não português, mas do Porto, com os seus costumes e as suas raízes. O ideal é que a consciência da identidade seja espontânea, diz Távora, que ela seja como aquela expressão de Pessoa, que diz que a respiração é uma coisa tão importante que a gente não pensa nela, só pensa nela quando nos falta o ar. O que era interessante é que a identidade fosse isso, uma boa comida, a boa vida, e um tipo não estar sempre a raciocinar sobre isso. Távora e o Betão. A história que se segue, que já foi invocada na minha versão, foi narrada a João Leal no âmbito de uma entrevista à Távora para a investigação deste autor. O Salazar, como sabe, conta Távora, através do Ministro das Obras Públicas, estava muito interessado no inquérito, embora naturalmente com uma visão diferente daquela que nós tínhamos. Porque também não é por acaso que foram procurar tipos mais jovens, de formação moderna, ou tão moderna quanto possível. E eu lembro-me que na véspera da visita de Salazar foi feita uma maqueta, uma montagem, uma exposição para mostrar ao Presidente do Conselho. Porque o Ministro queria que o Salazar visse o nosso trabalho. Bem, aquilo para nós foi um espetáculo. A visita do Salazar, ver o Salazar, a história da PIDE, o medo da PIDE, as botas do Salazar. Bom, eu até tenho uma fotografia com o Salazar a rir, a que está projetada. Aquilo passou-se com uma certa graça, diz Távora. Na véspera, aconteceu esta coisa que é interessante e que é própria daquele tempo. Houve uma reunião preliminar com o Ministro das Obras Públicas, estava o Ministro e eu estava por trás do Ministro, e eu era assim um pouco mais atrevidote. E passou a determinada altura um conjunto de slides, e um dos slides mostrava uma coisa no sul, que é um conjunto de casas, uma rua, um conjunto de casas todas iguais, quanto a Távora, semelhantes, com aquelas chaminés alentejanas, uma solução bastante fachada. E o Ministro disse: que bonito. Isto até parece arquitetura moderna. E eu que estava atrás, lembro-me disto como se fosse hoje, disse: Sr. Ministro, mas o inquérito vem exatamente confirmar a existência da arquitetura moderna. Respondeu-me ele imediatamente o seguinte: Sr. Arquiteto, pense isso, mas não diga isso amanhã ao Sr. Presidente do Conselho. Está a ver, diz o Távora, isto é um retrato realmente das duas esperanças que havia no inquérito. A nossa visão era exatamente analisar essa dimensão e encontrar também, provavelmente, alguma diversidade geográfica. Mas no dia seguinte, quando foi lá o Salazar já de facto, sentámos-nos, isto também para lhe dar um pouco a ideia daquele tempo, e o Ministro disse: o arquiteto Fernando Távora, chefe da equipa do Norte Litoral. O arquiteto Menezes, que está aqui à minha frente, trabalhava nesta equipa. E o Salazar olhou para mim e disse: chefe? Tão novo? E eu disse: Sr. Presidente, eu tenho 31 anos. E dei aquela fotografia em que eu estou a rir, em que os jornalistas chegaram naquele momento. Quando chegou a uma página central que nós tínhamos na nossa maquete, que aliás está publicada com os espigueiros do Lindoso, o Salazar, que ia fazendo os seus comentários,
sendo que o ministro tinha feito todas as suas advertências na véspera. O ministro até tremia. E o homem realmente impunha respeito, com as suas botinhas lá embaixo e com as suas mãos finíssimas, inesquecíveis. E a certa altura chegou uma página e disse: aquilo onde é? É no Lindoso, isso é em granito, disse eu, conta Távora. E ele respondeu: bem mais bonito. Textual é a palavra de Távora para explicar isto. Bem mais bonito que esse cimento armado que agora fazem para aí. E eu respondi-lhe: mas, ó Sr. Presidente do Conselho, o betão armado pode ser usado, não há problema nenhum. O que é conveniente é que seja bem usado. Agora é um material como uma pedra. E o tipo, o Salazar, olhou para mim, olhou para a assistência, voltou a olhar para mim e disse: tão novo e também já está subvertido. Está a ver, é curioso, não é? Continua Távora, porque realmente, por um lado, havia uma visão muito pouco culta do que é a arquitetura. E essa visão muito pouco culta do que é a arquitetura é a do Salazar. Távora, Coderc e Nuno Portas. Távora vinha do reduto cultural tradicionalista, reconhece Nuno Portas. Abraça, desde a formação escolar, uma ideologia arquitetónica de ruptura com os códigos do espaço, em que não deixa de se sentir enraizado. E nunca mais a inquietação abandonará o que ele produz, desde o que escreve, ao que desenha e ao que ensina. Porque terá sido o menos formalista e o mais realista da equipa de Carlos Ramos no período áureo da Escola do Porto, diz Nuno Portas. Como Lampedusa, no Gato Pardo, Távora desempenha um papel, diz Portas, que poderia comparar-se ao de Coderc na Catalunha, para lembrar outro caso de ambiente de resistência cultural ao conservadorismo oficial e também ao simplismo do estilo internacional. Távora e os antigos construtores. Em primeiro lugar, diz ele, pela minha experiência, tenho estado ligado a este tipo de problemas e tenho a certeza que a arquitetura não é como um jogo. Isto é, intervir no edifício antigo não é pôr-lhe uma nova decoração e rejuvenescê-lo, não é vesti-lo com uma nova roupa. Cheguei à conclusão que os problemas que se colocam na intervenção neste tipo de edifícios, o chamado problema do património ou da nova arquitetura, não são, na realidade, um problema diferente. Referência feita também pelo Emílio há pouco. Se tenho um vazio, um espaço entre empenas, eu não tenho algo pré-existente, mas tenho uma responsabilidade, uma pré-existência, que está aos meus dois lados e que me condiciona muitíssimo e que devo trabalhar. Não tenho um edifício, mas tenho um entorno que, de certo modo, também deveria ser tratado como um problema de restauro. Portanto, sempre se coloca um problema de criação e de restauro. Assim, num espaço, e por maioria de razão num edifício, devemos intervir como um médico, como um cirurgião que faz o diagnóstico para conhecer bem o problema que vai tratar. No caso da Pousada da Costa, em Guimarães, fez um estudo histórico profundo, um estudo arqueológico, e isso deu-nos um sentimento do edifício, do espaço, da força do edifício, da cor dos seus olhos, digamos, e, portanto, das suas condicionantes. Porque todos os edifícios têm o seu próprio caráter, a sua própria história. E isso é o que eu penso que nós, enquanto arquitetos, devemos analisar e captar. Devemos ter em conta rigorosa e até cientificamente. Estudamos isto para o edifício do convento, como ele foi crescendo ao longo do tempo, como se foi construindo. Nós próprios quisemos integrar-nos nesse crescimento com o nosso projeto. Por isso, o nosso pavilhão é assim como uma fatalidade. Se esta ampliação tivesse sido feita pelos frades e pelos construtores do século XVIII, seguramente que não seria muito diferente da minha. Seria algo com o mesmo sentido. Claro que os frades trabalhariam com pés direitos de 6 ou 4 metros e agora nós temos que trabalhar com outros valores, com outra economia de meios, o que condiciona bastante. O alibi neste momento, diz Távora, a propósito, mas noutra ocasião, é o património que é preciso recuperar. E não há município que não disponha de verba para este efeito, nem discurso que o ignore. Mas basta alargar um pouco no espaço a noção de património, saindo do solar ou da pequena praça ou do núcleo amuralhado, para mergulhar no caos, na desordem, na incomodidade física e visual. A noção de património como múmia envolvida em sacos de plástico, que já referi pelos anos 60, continua, dizia Távora no final dos anos 80. Távora e a Agostina Bessa Luís. Távora dizia
que a arquitetura começava quando uma senhora mudava uma cadeira de lugar. Há várias versões deste aforismo. Lerei uma das versões passada a escrito por ocasião de uma entrevista à Távora, conduzida por Bernardo Pinto de Almeida. Uma pessoa, quando se mexe numa cadeira, afirma Távora, ou uma senhora, quando escolhe a cor de uma parede ou mexe numa cadeira, está a fazer arquitetura, porque com isso produz um efeito a partir do qual a sala fica maior ou mais pequena, mais alta ou mais baixa. Quando se escolhe o lugar para pôr uma cadeira, está-se a fazer arquitetura. Num sentido amplo, diz Távora noutra ocasião, eu diria que a arquitetura é como uma segunda natureza, em que, enquanto tal, é uma coisa para a qual não haverá naturalmente especialistas, e que, assim pensada, é porventura a arte no seu sentido mais abrangente, como se diz agora, inclusive, como o Alexandre propõe. Sobre este curioso aforismo, Cisa disse mais tarde: acho que essa resposta do Távora é uma resposta muito poética. Agora a arquitetura começa quando há muito sentido na forma, como se muda a cadeira, acrescenta Cisa. E no exemplo da cadeira de Távora, depende evidentemente da escolha da cadeira, da sua colocação no espaço, da sua abertura a diferentes usos, mas isso implica imediatamente o próprio espaço. Para mim, a arquitetura é o tema do espaço e de relacionamento, de infindável relacionamento. A arquitetura define-se pelas relações que estabelece, às vezes involuntárias, como quando a senhora pega numa cadeira. Há uma pequena longa história das casas que a escritora Agostina Bessa Luís habitou ao longo da sua vida, que, a meu ver, nos diz muito sobre o significado de Távora enquanto arquiteto. E é essa pequena história que vos quero contar, precisamente no sentido etéreo, quase silencioso, que a ideia anterior pressupõe. Agostina e Távora aproximaram as suas formas de expressão num livro intitulado Breviário do Brasil, Diário de Viagem, um livro de 91, publicado durante a minha passagem pela Faculdade de Arquitetura enquanto estudante, em que a escrita de um se cruza com o desenho do outro. Mas a pequena história que vou relatar é outra e tem que ver com a geografia em que nos encontramos. Agostina viveu em várias casas ao longo da sua vida. Entre a casa de Vilamiã, onde nasceu, a da Póvoa, onde o pai foi abrir um casino, que com as suas praias de marés agitadas lhe ensinou o conforto das paisagens agrestes, à casa da Maia, um chalé com parque frondoso e lago com barquinho, ou ao Palacete, na Rua da Boa Vista, no Porto. Diz a Agostina: eu não sou ligada a nada, nem a casas, nem a objetos, por isso estou sempre pronta, pelo menos em imaginação, para ir para outro sítio. Pouco depois de escrever a Sibila, conta-se, já viviam no Porto, a escritora precisou de se isolar. Com o dinheiro deixado em herança pela tia, comprou uma casa em Esposende. A família seguiu-a, foram tempos memoráveis de silêncio e descoberta. A Ilse Losa tinha lá uma casa modernista também, de fim de semana, e elas, ambas escritoras, frequentavam-se com uma boa amizade. Agostina, que era das praias do Norte, apaixonara-se por aquele lugar inóspito, habitado por pescadores e pela sua casa rodeada de pinhal. Alberto, o marido da Agostina, ia todos os dias ao Porto, onde estava a trabalhar, e só voltava ao fim da tarde. Tinha a mania das obras, diz ela, dedicava-se a fazer remodelações na casa, a pintar aguarelas e a dar mergulhos no mar gelado. A escritora, que não gostava de ficar bronzeada, servia-se da praia como paisagem. Entretinha-se mais com a peixeira, que vinha à porta entregar o peixe, e perdia-se horas na conversa com ela, a divertir-se com aquele linguajar. Escrevia muito e recebia os amigos que vinham visitar o casal, espantados com o isolamento voluntário. O regresso ao Porto, na década de 70, para onde tem de voltar porque Alberto Luís, o marido da Agostina, é convidado a trabalhar no Banco Português do Atlântico, ocorre. Durante um ano, ainda tentam manter a casa de Esposende e, nas cartas enviadas à mãe de Agostina, descreve essas visitas à casa vazia com uma certa nostalgia nada habitual nela. No Porto experimentam várias moradas sem sucesso, que não os satisfazem, até descobrirem uma casa perfeita, na Rua do Gólgota, aqui ao lado, indicada por Fernando Távora, numa zona da cidade ainda rural, onde se entregaram aos seus interesses, novamente afastados do movimento da cidade. Para ela os livros, sempre, para ele o direito, a obra dela, os livros, o jardim da casa. Távora, Domingos Tavares e Alexandre Alves Costa. Só um homem com tanta certeza e, paralelamente, tanta dúvida, afirma Távora de Carlos Ramos,
Poderia, nas condições vigentes, quando defender o botão era estar pervertido, como me afirmou pessoalmente o então Presidente do Conselho, só um homem dessa têmpera poderia fomentar a criação de uma escola como a que se definiu no Porto entre 40 e 69, diz Távora. Recentemente, Domingos Tavares deu uma significativa entrevista a um jornal. Atualmente faz algum sentido essa distinção entre a escola do Porto e a de Lisboa? Questiona o entrevistador ao Domingos. A distinção ainda faz sentido enquanto escola, responde Domingos. Mas já não é a mesma coisa, porque a de Lisboa é uma escola maior que a do Porto, tem muita gente. A relação entre as pessoas é mais superficial e simultaneamente mais agressiva. Há muita competição. Na escola de Lisboa ressaltam por vezes personalidades, mas não ressalta a escola como um grupo, não sobressai a escola como um grupo. E quanto a essas personalidades, já não é tão nítido falar de diferença. Até dizemos por graça que há lá arquitetos que são mais do Porto do que de Lisboa. O Gonçalo Birne, que falou há pouco, o Carrilho da Graça, os Aires Mateus. E agora há também a Escola de Coimbra. Estão aqui os nossos amigos presentes. Acho que esta, que agora completa os 30 anos, completava na altura, já conquistou a sua identidade, volta a questionar o entrevistador. A Escola de Coimbra é uma extensão da Escola do Porto, afirma Domingos Tavares, mesmo que a gente não queira. Eu estive com o Távora e com o Alexandre na comissão instaladora e a mesma equipa esteve depois na instalação da Escola do Minho. Qual era a nossa estratégia? Era convocar, como professores da casa, gente do Porto e de Lisboa, para que Coimbra fosse uma espécie de interseção de duas maneiras diferentes de pensar a arquitetura. Era para fazer as pazes entre Lisboa e o Porto, insiste o entrevistador. Não, era para encontrar uma terceira via, ou algo do género, atalha Domingos Tavares. Távora e Jorge Figueira. Há uma história muito bonita em que o arquiteto, diz o Jorge Figueira, deslocando-se do Rio de Janeiro para outra cidade brasileira, disse que estava a ficar com saudades. Alguém lhe perguntou de quê, pensando que se tratava de Portugal. E o arquiteto disse que eram saudades do Rio. O que é que o faz viajar? Como é que os portugueses viajam? Pergunta Jorge Figueira à Távora. Eu não sei se os portugueses viajam de maneira diferente, diz ele. Eu viajo pelo prazer de conhecer os outros. E conhecendo os outros, conhecer-me a mim próprio. Há uma certa vaidade e necessidade que as pessoas se conheçam a si próprias. Um dos processos mais fáceis do conhecimento em todas as matérias é o da comparação, afirma Távora. Por isso eu penso que, em termos de arquitetura, vale a pena ver má arquitetura, porque às vezes não sabemos bem o que são as coisas boas. É útil ver umas coisas fracas, umas coisas más. Convém em não exagerar. Távora e Manuel Mendes. Eu sou a arquitetura portuguesa. Foram palavras desconcertantes ou surpreendentes que confundiram ou chocaram meia confraria, adverte Manuel Mendes. Foi talvez uma afirmação altiva, mas diz Manuel Mendes, uma afirmação humilde, acanhada, na sua opinião. Tão só afinal a ironia tranquila para lançar o que disponibilizava como a vontade ou inevitabilidade ou o dever de continuidade, à sombra da arte e da poesia, semente dinâmica de raiz e de fruto. A sua invenção, a arquitetura portuguesa, diz Manuel Mendes, é condição e fundamento para a validação de uma vocação que se aquietou língua, voz, linguagem, comunicação, entrelaçamento entre história e realidade inventada, realidade poetizada, diz Manuel Mendes. Estou mesmo a acabar. Távora, Cisa e Alexandre Alves Costa. O meu querido amigo, ex-aluno, e hoje não direi meu professor, mas quase, Álvaro Cisa, diz Távora, apesar das muitas diferenças de maneira de pensar, de projetar e de sensibilidade, tem muitas semelhanças comigo. E estas semelhanças, quanto a mim, vêm da escola, porque vejo, com muitas outras pessoas, que há uma certa desafetação no modo de falar da arquitetura, como no modo de projetar, que não se encontra em outras escolas, onde se fala de arquitetura como sendo outra coisa. Ora, para nós, nesta escola, a arquitetura não é outra coisa que não seja o dia-a-dia. Mas do ponto de vista conceptual, este modo de ver está, por assim dizer, acima do tempo, na medida em que ultrapassa a moda. A Carlota Torricelli falou nisto com assertividade de manhã. Eu tenho a impressão que é uma espécie de ideia antiga, diz Távora, milenária, mas presente, e que é qualquer coisa que a gente pode passar garantidamente para os outros.
Távora referia-se aos estudantes, evidentemente. O problema da forma está sempre muito sujeito a questões de ordem técnica, social, política e até filosófica, mas acredito que é possível pensar a arquitetura um pouco acima dessas condicionantes. E creio que o que temos feito aqui no Porto encontra aí a sua unidade. Sim, é verdade que fez a Escola do Porto, diz Alexandre Alves Costa. Não sozinho, evidentemente, acrescenta também. Não se podem esquecer outros contributos, sendo o mais importante o de Álvares Siza, que nos trouxe, em meados dos anos 70, as formulações metodológicas que fundamentam uma didática que estava a ser debatida desde os anos 60. Távora recupera a ideia de que uma escola de arquitetura deve viver indissociável da prática disciplinar, e nisso faz ponte com Marcos da Silva. Às vezes perguntam-me, diz Távora, como quer que o chamem, professor ou arquiteto? Távora responde, de facto, nunca fui um professor convencional. A prática profissional enquanto investigação, sublinho, enquanto investigação, dá um certo vigor e frescura à prática comunicacional pedagógica. De facto, o arquiteto Távora, afirma Alexandre Alves Costa, nunca abandonou, nem nos conturbados tempos de radicalização política dos últimos anos do fascismo, os tempos em que na nossa escola ficaram conhecidos como os da recusa do desenho, a prática disciplinar da arquitetura, seja fora da escola, no seu ateliê ou dentro, nos exercícios que lançava ou ainda na notícia que ia dando do seu pensamento nas suas maravilhosas e inesquecíveis aulas de teoria e história, a que os alunos chamavam de teoria e histórias. Pode dizer-se ainda que foi Távora que introduziu a história da arquitetura entendida como instrumento operativo, diz Alexandre Alves Costa. Instrumento operativo para o projeto, para a projetação, e não como até ali como base cultural indispensável para os arquitetos. A ele se deve, no essencial, uma história da arquitetura para os arquitetos. Citei Alexandre Alves Costa em A Centralidade do Real. Távora foi heterodoxo como o timbre ou a marca de fogo. Já foi referida aqui esta hipótese interpretativa do Alexandre. Termino precisamente aqui no ponto em que nada mais posso recordar, acrescentar ou dizer. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Miguel, muito obrigado. Eu vou fazer uma... Nós já estamos aqui com algum atraso, portanto já tenho sinais que vamos... Enfim, não temos muito tempo pela frente para esta discussão, porém vou fazer de qualquer das formas uma questão rápida e simples a cada... quer ao José Miguel, quer ao Emílio, que tem a ver com as suas intervenções que me suscitaram esta questão. Vou começar pelo José Miguel e depois o Emílio fechará esta sessão. Estes 13 pontos que tu aqui nos apresentas, de facto, encontramos uma síntese extraordinária de múltiplas perspectivas a partir das quais podemos olhar a vida, a obra e o pensamento de Fernando Távora. É verdade que eu suponho que são, enfim, sendo as tuas opções em relação à seleção que fazes e à forma como organizas, é como uma espécie de um xadrez enorme a partir do qual poderemos começar a fazer combinações e recombinações e, portanto, a explorar estes cruzamentos num caminho que nos poderá levar naturalmente por lugares inexplorados, diria eu, e que nos irá permitir certamente antever novas possibilidades de Távora, o tal homem dos desdobramentos que ontem o Alexandre começou a falar e que hoje já temos vindo a referir tantas vezes. Portanto, eu acho que diria que temos aqui de facto esse naipe muito aberto de possibilidades e de temas a partir dos quais há um grande caminho pela frente. Acho que é um suporte muito interessante francamente, para a investigação futura. Não tendo tempo para falar em vários deles, é verdade que aquela entrada que faz a propósito da Agostina Bessa Luís, que eu não conhecia, me suscita a maior curiosidade, confesso. Também porque, provavelmente, sendo de todo, enfim, deste naipe, também é a mulher
que aqui surge como uma ligação a Távora, que na verdade tem este lado da sua condição de vida, que complementava todas as principais atividades a que ele se dedicava, e que sabemos também o que dizia, que o estilo que não conta sim a relação entre a obra e a vida, e nesta relação entre a obra e a vida incluía de facto muitas e interessantes atividades, apoios, etc., que enfim, que vamos conhecendo aos poucos, e que provavelmente estes encontros darão para ir conhecendo cada vez mais. Zé Miguel, se te interessar, podes pegar podes ir um pouco por aqui, passando evidentemente para onde quiseres, mas entrar por a Casa do Gólgota, escolhida para a Agostina. Eu diria que a Agostina também é uma escritora da Portugalidade. A Casa do Gólgota, escolhida para a Agostina, ou aconselhada para a Agostina pelo Fernando Távora. Enfim, acho que é uma porta interessante. Sim, agradeço-te a questão, uma parte evidentemente interessante. Eu vou ter que ser breve, porque eu já percebi que o tempo vai adiantado, mas, enfim, eu gostava de dizer, evidentemente, alguma coisa sobre essa possibilidade interpretativa. É evidente que aqui, nessa relação Agostina-Távora, aquilo que eu queria sublinhar, e aquilo que eu andava a procurar há muito tempo, era num exemplo prático que estivesse para além da movimentação da cadeira e que tivesse muito que ver com o modo como o arquiteto Távora entendia a arquitetura. E que, no limite, pode ser um gesto tão simples quanto encontrar o local ideal para viver, digamos assim, sem nenhuma transformação. Porque, evidentemente, que eu já me questionei e até gostava de investigar um pouco essa história, que se calhar é uma história com contornos até difíceis, mas imagino, do que eu conheço do arquiteto Távora, que eu conheci enquanto professor e agora enquanto leitor e investigador, que o seu maior desejo seria, evidentemente, fazer um projeto para a casa da Agostina e do marido, a partir daquela pré-existência, como se fosse um antigo construtor a trabalhar, digamos que, no anonimato que aquela casa não dispensa, digamos assim. Mas, simbolicamente, eu acho que é um exemplo claro de uma arquitetura de Fernando Távora no limite ínfimo da não-ação. Mas eu acho que as relações estão muito para além disto. Isto é, eu já noutras ocasiões da minha passagem pela investigação e pela escrita, eu estou muito de acordo com o Carlos Martiaris, quando ele admite que, mesmo que os dois não se tivessem conhecido muito bem, eram personagens da mesma estirpe. O Martí usa a mesma expressão estirpe. E, portanto, a investigação que fiz, por exemplo, em torno do livro e da relação entre o desenho e a escrita não foi particularmente profícua. E o que eu acho que é muito interessante é que a Agostina dizia dela própria, enquanto escritora, que era, num certo sentido, uma investigadora. E um dos livros que ela preferia, por exemplo, é um livro num género eventualmente biográfico sobre o Marquês de Pombal, no qual ela faz uma investigação, encontra muitos impasses e ficciona, digamos assim, a parte da personagem que ela não encontra. Ora bem, este gosto pela história plausível eu encontro no arquiteto Távora permanentemente. Por exemplo, no caso do Convento da Costa, há estudos científicos, e eu acho que ele usa a palavra científica até com uma certa ironia. Há um colega nosso, não importa, agora não vou agora aqui invocar, arqueólogo, que trabalha nessa investigação. O Alexandre escreveu belas palavras sobre a relação entre a história e o projeto, que já foram aqui referidas. Mas, por exemplo, nós vemos que o arquiteto Távora na casa de Briteiros, sem, evidentemente, poder recorrer a um arqueólogo e a um historiador, porque a história daquela casa é uma história comum, é uma história de evolução natural da arquitetura, como ele próprio ficciona um processo metamórfico de construção dessa casa de Briteiros, com o mesmo sentido e gosto pela história que encontra no Convento da Costa. E é nesse sentido que eu acho que os estudantes que diziam que as aulas eram de teoria e histórias, devia ser outra vez o Jorge Figueira, mas eu não me recordo, mas quase que ponho as mãos no fogo, foi ele que inventou isso, que é evidentemente, digamos que uma contrapreposição ao Manfredo Tafuri, no qual o Távora assume a figura de Manfredo Tafuri português, mas eu acho que essa forma de praticar
a didática e de praticar o projeto tem muito que ver com a forma como a Agostina constrói o romance. Eu, por exemplo, gosto muito do Fanny Owen e é para mim particularmente interessante perceber o quão caleidoscópica é a relação com o Camilo naquele livro e depois perceber a relação com um outro artista, que é o Manuel de Oliveira, que eu não quis trazer aqui para a mesa, mas que, digamos, que ainda desdobra mais estas relações. Eu acho que ele passou isto a alguns dos nossos professores, talvez o que aprendeu isto com mais intensidade foi o Alexandre, porque eu retirei a slide, mas na verdade, por exemplo, o problema da Casa Portuguesa tem o seu eco mais significativo num texto do Alexandre, escondido dentro de um livro que se chama Introdução à História da Arquitetura Portuguesa. Ou seja, eu acho que o arquiteto Távora a projetar, a pensar em investigar, fazia sempre isto, que é, não consegue passar sem a história. E a Agostina é também uma escritora assim. Obrigada, Sr. Miguel. Emílio, eu tenho... Acho é muito bonito chamar a esta apresentação som e sentido. De facto, parece-me uma forma de aproximação realmente interessante e sentida, também ela, para falar de Távora, da sua obra, e do pedagogo e do homem que foi. De alguma forma, tu conheces a obra de Távora muito bem, como percebemos, e também de outras visitas, e de alguma forma muito da tua obra também tem circunstâncias similares àquela em que o Távora desenvolveu a sua, em muitas circunstâncias, nesta relação difícil e complexa com a pré-existência, seja ela mais formal e eu diria mais importante do ponto de vista canónico, seja de circunstâncias mais do cotidiano, como há pouco o Zé Miguel falava. Portanto, o que eu gostaria de te perguntar é que, a propósito deste som e sentido, que é uma espécie de um rumor, não é? É aquele rumor de fundo, como se fosse do mar, que percorre toda a trajetória de Fernando Távora, que tem que ver, de facto, com esta procura da terceira via, seja um composto, seja uma pacificação, enfim, como lhe queiramos a partir daqui passar a discutir estes conceitos. Há de um texto teu que realmente saiu na Circo, é um texto de 2003, tem 20 anos, portanto, cujo título, e o texto é muito bonito e tem muito que ver com isto, que se chama A Geometria Oculta da Memória. E eu, se estiveres disponível para isso, gostaria muito que pudesses, a partir deste tema, da geometria oculta da memória, abrir um pouco para todos este sentido na sua relação depois que tem exatamente com o projeto, com esta naturalidade, com que às vezes tudo parece correr, fluir e passar e que na verdade tem uma densidade, este rumor que está por trás de todo o desenho e a intervenção noutras áreas também como professor, nomeadamente. Muchas gracias, Mané. A ver. Sí. Muchas gracias, Mané. Efectivamente, siempre que he ido a ver una obra de Távora son de estas cosas que la ves y te sientes... Yo me siento muy identificado, claro, de ahí a pensar que tiene que ver con mi obra, bueno, me gustaría, porque es alguien a quien admiras y por lo tanto te gusta o me gusta que algunas de las preocupaciones que circulan en nuestro trabajo tengan que ver con una persona y un arquitecto como Távora, ¿no? Yo creo que Távora efectivamente es una persona, está muy bien dicho, yo creo que la presentación de José Miguel Rodríguez ha sido fantástica, esta idea del Távora poliédrico a través del pensamiento y con ese recorrido un poco ya con sentido del humor en algunos momentos, creo que es interesantísimo, pero esa condición poliédrica de Távora y compleja que a veces se repite muchas veces lo de que lo contrario es posible, pero en realidad lo contrario es posible porque las condiciones en cada sitio pueden ser diferentes, ¿no? Y pueden cambiar y una cosa puede ser de una manera, puede ser de otra. Efectivamente, cuando estudias la obra de Távora y visitas las obras, que yo no las conozco todas, pero sí las 7 que están en la exposición, creo que las he visitado, te das cuenta que en realidad lo que él dice
de que todo su trabajo, sea de rehabilitación o de intervención en el patrimonio, es igual que el de obra nueva, es que es cierto, porque en realidad siempre hay un lugar, una vez que abres la puerta a la historia y una vez que abres la puerta al contexto, cualquier lugar acaba lleno de contenido, ¿no? Lleno de complejidad, lleno de contradicciones, ¿no? Yo creo que Tábora nunca, o no le he oído yo nombrar en los escritos a Venturi, pero creo que igual que en cierto sentido el racionalismo de Rossi, algo hay en algunos momentos que acaba influenciando a cierta arquitectura portuguesa, también creo que la complejidad y contradicción de Venturi también sobrevuela un poco, conociendo a una persona como Tábora tan culta, seguro que la había leído, aunque no lo nombrara, que yo lo sepa, vamos, que la haya nombrado, pero seguramente lo nombraría. Pero efectivamente cada lugar, por lo tanto, sea una intervención en el patrimonio o sea un lugar cualquiera, está, una vez que hablas de la historia y del contexto y aceptas eso como variables que entran a jugar dentro de esa complejidad que tiene la arquitectura contemporánea, en el fondo te acabas encontrando con el problema de la memoria, ¿no? El problema de la memoria, que todos lo sabemos, es algo que no es exactamente la historia, ¿no? La historia es algo que quiere ser universal y pertenece al lenguaje de lo universal. Pongo comillas porque es interpretable también, y la memoria en el fondo pertenece al lenguaje de lo individual, de lo personal y por lo tanto habla de la relación que uno tiene personalmente con los lugares, ¿no? Hablar de memoria y de historia muchas veces en la arquitectura lo mezclamos, pero en realidad la memoria es personal, individual o quiere ser y la historia quiere ser universal, ¿no? La memoria, cualquier lugar, en el fondo, está esperando. Es como eso que decía yo antes de los guardianes de la obra, que decía Heidegger, ¿no? Que las obras de arte, una vez que el artista las ha hecho, están esperando a que venga alguien y las interprete, ¿no? Las interprete, y esa interpretación supone en sí mismo una conservación, una preservación de la obra, ¿no? Cuando digo que está muy bien reinterpretar las obras de una y otra vez de Tábora, es porque estamos manteniéndolas vivas a través de la reinterpretación, ¿no? Cuando uno llega a un lugar, el lugar está expectante de que el arquitecto, con su mirada, produzca, con su forma de entender, con su forma de conocer, con su forma de dibujar. No nos olvidemos que para Tábora el dibujo era esencial en todo momento del proceso, ¿no? Pues cuando uno llega a un lugar tiene que reinterpretar eso a través de la mirada, a través del dibujo, a través del conocimiento. Y esa reinterpretación construye automáticamente una memoria del lugar, una memoria personal, ¿no? Yo creo que la arquitectura siempre tiene esta cosa de que se produce como una oscilación permanente entre ideas y cosas, ¿no? Uno tiene una idea, pero esa idea no tiene una materialización, tiene que ir a una cosa, que puede ser un dibujo, puede ser una maqueta, puede ser un objeto, pero una vez que lo tiene, vuelve otra vez a las ideas, ¿no? Y esa oscilación entre ideas y cosas, que es permanente y que simplemente el proyecto hay un momento que dices, hasta aquí hemos llegado, ¿no? Porque vas produciendo ideas, vas construyendo, vas transformando, vuelves a otra idea, que eso se ve mucho en la obra de Tábora, que hay muchas ideas que se producen visto lo que se está construyendo, ¿no? Hay momentos en los cuales dice, esta cosa que está construyendo me está sugiriendo a mí que a lo mejor una ventana en este punto puede cambiar el significado de este lugar, ¿no? Entonces es muy bonito ver esa idea de que todo lugar está expectante, todo lugar, una vez que el arquitecto entra y lo interpreta, tiene una memoria, y esa memoria es individual, y esa memoria implica una geometría, porque si no existe esa geometría, esa condición física, ¿no?, de relaciones entre las cosas, no puede existir, ¿no? Los lugares que están cargados de historia, como las ciudades históricas, ¿no?, esa memoria es compleja, porque ya no solamente es mi memoria, sino la memoria de todos los que han intervenido en el lugar, la memoria de los que lo van a usar, ¿no? Es una memoria compleja que traza geometrías diferentes. Y por lo tanto, las geometrías diferentes no son nunca compatibles, o aparentemente no son compatibles, ¿no? Lo que hace el arquitecto es tratar de irlas apurando, ¿no? Casi como cuando tienes esos folios mal colocados, ¿no? Y los que están en la televisión y van colocando siempre obsesivamente, pues la labor del arquitecto es, frente a esa geometría compleja que va dando problemas de memorias diferentes, tratar de unificarlo, ¿no? Pero todo lugar, por lo tanto, tiene una memoria y tiene un conjunto de geometrías en las cuales el arquitecto
tiene que trabajar, ¿no? Yo creo que es una labor hermosísima, y yo veo que el trabajo de Tábora tiene mucho de esto, ¿no? De esa forma de mirar el mundo, con la mirada del mundo, tratar de cambiarlo, y el mundo se produce de una forma especular, y ese conocimiento le hace cambiar a él, y al cambiar él vuelve a trabajar otra vez con la interpretación nueva que tiene sobre el mundo. Por eso no importa la contradicción, porque una vez que han pasado un momento o en situaciones diferentes, la contradicción es inherente al proceso intelectual con el cual se está produciendo la arquitectura. No sé si lo explica bien. Sim, muito obrigada. Bom, vou então dar por encerrada esta mesa, agradecendo de novo ao Emílio e ao José Miguel. Vou passar a palavra ao Alexandre Alves Costa, que vai fechar a sessão. Muito obrigada.